Fala, fiel. Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. Hoje vamos aqui tryhard de alguns trechos, alguns programas que eu estou separando. Vamos ver se a gente consegue achar alguma notícia boa, né? Tanta notícia ruim ultimamente no nosso timão. E é isso. Então já deixa o like, se inscreve no canal e bora reagir. Vamos lá, coloco, ó, eu tenho a informação que eu tive, acho que foi ontem, eu não sei. Eu estava com meu filho lá no meu condomínio lá, ele estava treinando, e eu conversei com uma pessoa importante no Corinthians, e ele disse que o Dorival Júnior quer a renovação de empréstimo do Maicon. Isso procede, Luiz Fabiano? Procede, craque. O interesse do Dorival é realmente ficar com o Maicon para o próximo ano, mas uma E ele fez o Maicon jogar, irmão. Jogou bem ontem. não só jogar, como tá como capitão Capitão também. do time. Mas aí tem alguns pormenores importantes para a gente entender isso aí. O Maicon está emprestado até o final do ano. Se o Corinthians quiser comprar ele, 2 milhões de euros. Pode comprar. É a opção. Só que o Corinthians não consegue comprar jogadores por causa do transfer ban. Tudo bem, isso é uma coisa que acontece. Mas que o Corinthians não quer mais desfazer do Maicon, isso é muito importante. E importante dizer que quem fez isso é o Maicon, que agora está jogando, porque parecia o ex-jogador, é o capitão do time, é o cara que fez 3 gols do Brasileiro, sem nenhum do Garro. O Memphis Depay, que deu um chute no gol e perdeu, tem 4. Então o Maicon é o bola da vez hoje pro Dorival Júnior. Bota o gol dele aí, Cascão. Mateuzinho de fora da área, golaço, Maicon! É do Timão! Maicon! Um golaço! Solta uma pedrada! A ideia minha do jogo, que o Raniel é um monstro, craque de bola, não gosta muito de nós, não, mas tô nem aí também se gosta. Tô me explodindo para isso, diga-se de passagem. Mas não vou deixar de falar daquilo que tem que se falar. O que jogou o Raniel, o que jogou principalmente o Breno Bidon, o que jogou o Maicon, o que jogou o Mateuzinho, Bidu. o que o Bidu jogou é impressionante. O Corinthians, meu querido Veloso, depois desse jogo, pode vir a crescer na tabela e buscar uma pré-Libertadores. Vou dizer para vocês aqui agora, o Corinthians vai estar na pré-Libertadores esse ano. O Corinthians vai chegar na frente do Fluminense, na frente do Vasco e vai chegar na frente do São Paulo. Escuta o que eu tô falando, o Corinthians vai chegar na frente dos 3 times que estão melhores, um com 41, o outro com 38. Você vai ver só, o Corinthians disputa a pré-Libertadores do jeito que está acontecendo. Para você, Veloso, Souza, Luiz Fabiani e também Godoy. Podem abrir 8 vagas, né? Se abrirem 8 vagas é possível, senão eu acho complicado, né? Porque um dos 2 da frente pode ganhar a Libertadores, o Cruzeiro pode ganhar a Copa do Brasil, surgindo 8 vagas, eu acho que fica interessante para muitos times. Não, o Corinthians ganha a Copa do Brasil. Então, aí não precisa nem estar na eu tô pré-Libertadores. falando do brasileiro. Aí não Mas pra mim, quem ganha a Copa do Brasil é o Corinthians. Aí não precisa nem da pré-Libertadores, Mas tem que vai fazer direto para a fase de grupo. Mas tem que fazer um campeonato legal. Eu acho que é um campeonato que não é prioridade hoje para o Corinthians. O importante é que o Dorival vem encontrando soluções para o time. Souza. Corinthians completo, com os 3 jogadores, o Corinthians é forte, é muito forte, né? A gente viu isso, foi um amasso contra o Atlético, né? O Atlético, apesar de ter um time muito bom no papel, não consegue O se Jorge achar Sampaoli, em campo, velho. se Você achar viu o em- ambiente dos caras dentro do campo? se achar em campo. Os caras andam dentro do campo. Agora, vai ganhar moral sempre jogador igual o Maicon, Bidon, com o Dorival, jogador que não se esconde, que não tem medo. Luiz Fabiano, a informação em relação ao que você pensa é rapidinho, e a informação que contratou um novo executivo, o Nenê do Posto, monstro, contratou um executivo bom lá pro Corinthians. Para as categorias de base, o bom Erasmo mesmo, Damiani, cara. que passou pelo Atlético, pelo Botafogo, pelo Inter, ele deixou o Botafogo nesse ano por corte de gastos da SAF do John Textor, vai ser o novo homem forte da base do Corinthians. Sobre uma possível vaga na pré-Libertadores, eu acredito o seguinte, a imagem que esse elenco tem que passar para a torcida é que não é um elenco que escolhe jogo. Porque compara a postura do Corinthians no jogo contra o Tá de Santos brincadeira, e a postura no jogo contra o Galo. O que me Verdade. garante que o Corinthians vai jogar bem contra o Vitória no sábado? Eu garanto pra você. Você tem certeza? Absoluta. O Corinthians ganha sábado do Vitória, lá em Salvador. Vamos falar muito aqui do Corinthians. O Corinthians vive, né, momentos difíceis.
e vai tentando ajeitar a casa, né? O novo executivo de futebol das categorias de base do Corinthians, né, foi anunciado hoje pelo Coringão, tá? Trata-se de Erasmo Damiani, né? Ele vai ocupar o cargo de executivo das categorias de base no lugar do Alex Brasil, né? Que foi demitido na semana passada. O cargo estava livre desde a semana passada. Enfim, a base vinha sofrendo muitas críticas, né, na gestão Augusto Melo por ter contratado aí muitos, né, jogadores, enfim, mais de 80 jogadores, e a base está sendo reformulada. Agora, né, o Corinthians vai tentando ajeitar a casa, né? Demitiu também o técnico do Sub-17, o Alex Brasil, e agora contrata o Erasmo Damiani. Eu não conhecia, né, o Erasmo Damiani, o trabalho dele, mas ele soma passagens por Palmeiras, Internacional, Figueirense, Atlético Mineiro, Botafogo, enfim. E o executivo também, né, foi coordenador das categorias de base da seleção brasileira e fez parte, inclusive, né, da conquista do Ouro Olímpico, né, na Rio 2016, tá? Vamos ver se ele vai ajustar esse departamento, né, do Corinthians, que se tornou um departamento que é a base do clube, né? Tudo, né? Deveria ser tratado com muito mais carinho, muito mais profissionalismo, mas nos últimos anos aí o Corinthians sofreu bastante. Comenta aqui embaixo o que você acha disso. Vamos seguir falando do Corinthians aqui. Quero falar do doutor André Jorge, que pediu demissão na semana passada. Ele ocupava, né, o cargo de chefe do departamento médico do Corinthians. Deixou o clube, né, enfim, disparando, né, contra o presidente Osmar Stabile. Enfim, todo mundo viu, né, ele dizendo que o Osmar Stabile não entende nada de futebol, né, aquela coisa toda. E um dos motivos também que ele deixa, né, o Corinthians é porque o Corinthians contratou o médico do São Paulo, Ricardo Galotti. A questão é que o Galotti chega, né, no Corinthians na ocasião, eu já expliquei isso para vocês, para ser o chefe do departamento. O doutor André Jorge não aceita, o Osmar Stabile até, né, ali usa o jogo de cintura, né, e acaba deixando o Galotti como superintendente, cria o cargo de superintendente médico do Corinthians e mantém o André Jorge como chefe do departamento médico. O problema que eu apurei, né, com pessoas, né, ali no CT e próximas também ao doutor André, tá? É que o médico Galotti que chegou ganhando o dobro do que ele ganhava. Ele não recebeu o aumento, ele pediu o aumento, mas, enfim, o Osmar Stabile só foi aceitar o aumento, né, a assinatura do novo contrato no dia que ele pediu demissão, e aí o doutor André Jorge resolveu não voltar atrás e saiu do clube, né, enfim, com esse problema, né, de ter que dividir ali o posto, enfim, e recebendo metade do médico que chegou ao clube, o médico Galotti, que era do São Paulo. Comenta aqui embaixo, me fala o que você acha disso tudo. Gente, agora uma notícia que ninguém queria, né? O torcedor corintiano, né? Enfim, não só, né, a questão complicada de você ter que pagar esse transfer ban, mas também a questão de você virar motivo de sarro, né, dos rivais, enfim. O Corinthians sofre um novo transfer ban, tá? Dessa vez por atraso na parcela da CNRD, né? O Corinthians recebeu o transfer ban nesta segunda-feira. O motivo é o atraso em uma das parcelas, né, no pagamento das parcelas da CNRD, Câmara Nacional de Resolução de Disputas, né, da CBF, tá? O prazo, né, da segunda parcela vencia, né, na última sexta-feira, e diante do pagamento, o Cuiabá, né, notificou o Corinthians. A gente sabe que o presidente do Cuiabá está com sangue nos olhos, e com razão também, né, porque o Augusto utilizou, né, a metodologia dele, né? Acho que ele assistiu algum curso aí na internet que ele comprava um monte de jogador, pagava a entrada e depois não pagava nenhuma parcela. E o caso do Ranieri também aconteceu isso, tá? Após a constatação do atraso, o Cuiabá avisou, né, a CBF, pediu providências, né? E o clube do Mato Grosso é um dos maiores credores do Timão na CNRD. O Corinthians não podia, tá, atrasar. O Corinthians alegou, né, que possuía uma prorrogação do prazo de mais de 5 dias num acordo com as cláusulas assinadas, né, no plano de pagamento, e por isso acabou sofrendo transfer ban e disse que vai resolver. Na nota oficial, o Corinthians informa que recebe com surpresa
a celeridade da decisão da CNRD esclarece que efetuará o pagamento ainda nesta segunda-feira, para então solicitar o pedido de reconsideração da decisão, tá? Muito triste, Ranieri, que completou já 100 jogos, né, neste final de semana com a camisa do Corinthians. Muito triste, mais um transfer ban, né? Já tem o do Félix Torres, agora esse, né, envolvendo o Ranieri. Comenta aqui embaixo, me fala o que você acha disso tudo, e podem vir outros, né? Garro, Matias Rojas, enfim, todos aqueles que a gente já sabe, Kaká, e tem muito transfer ban que pode cair ainda. Enfim, né, o momento difícil para o Corinthians. Deixa o like, comente aqui embaixo. Bastou um golzinho, o Corinthians já vai mudando de ideia, né? O Corinthians, na verdade, a questão do Michael ela estava em stand-by no Corinthians. É um jogador que interessa ao Dorival Júnior, mas o Corinthians ainda não havia manifestado interesse, né, na permanência do atleta para a próxima temporada. Mas aconteceu, né? Ele fez o gol, mas não é só por isso, não. Estou sendo irônico na questão do gol. Eles entendem, né, tanto diretoria, né, o executivo de futebol, Fabinho Soldado e o Dorival, que é muito interessante ter o Michael no ano que vem, porque é um jogador que, na visão deles, foi recuperado pelo técnico Dorival Júnior, e é um atleta que só está evoluindo na visão deles e tem tudo aí para, né, estar apresentando um bom futebol na próxima temporada. Com isso, a ideia do Corinthians é comprar em definitivo o Michael e parar com essa renovação de empréstimo, tá? O problema é que o Corinthians não pagou ainda o empréstimo do Michael, pode até sofrer um transfer ban por causa disso, e tem mais, né, na questão do Michael também. O Corinthians ainda não sabe o valor, né, que o Shakhtar vai querer para negociar o jogador em definitivo. Então o Corinthians vai tentar, né, no final do ano, primeiro tem que pagar os transfer ban, né, senão não compra ninguém, não contrata ninguém, não renova com ninguém. Então o Corinthians vai tentar, no final do ano, depois de pagar os transfer bans, vai tentar comprar o Michael. Se não conseguir, aí sim renova o empréstimo do jogador, né? Se, claro, o Shakhtar aceitar a renovação do empréstimo. Lembrando que o Shakhtar emprestou tanto o Michael, o contrato dele já está acabando. Vence no final de... acabando não, né? Ainda vence no final de 2027. Então tem aí 2026, mais 2 anos, né? Então talvez o valor também não caia tanto por isso. Vamos aguardar, mas a notícia é essa: o Corinthians quer comprar o Michael, não só, né, pagar pelo empréstimo dele, né, por um novo empréstimo, por um reempréstimo, mas quer comprar o Michael, tá certo? Vamos direto às notícias que interessam, as últimas notícias do Corinthians. Primeiro, vai se inscrevendo aí, deixa o seu like aqui no canal do Cereto. É o seguinte, primeiro a notícia mais complicada, mais uma notícia falando a respeito dessa palavra que já está em moda no noticiário do Corinthians, que é o transfer ban. Ou seja, mais uma punição ao Corinthians que fica impedido de inscrever jogadores. Dessa vez, a dívida do Corinthians é em relação a uma parcela do acordo com o Cuiabá. O Corinthians deveria ter pago, no dia 17 deste mês, uma parcela de R$800 mil, quase R$800 mil, referente à dívida do meio-campista Ranieri. Mas o Corinthians não pagou essa dívida e foi notificado da punição nessa segunda-feira. Com isso, o Corinthians recebeu um novo transfer ban, que o impossibilita de registrar atletas por 6 meses. Já tinha o transfer ban do Félix Torres, né? O Corinthians não pagou os R$40 milhões em relação à contratação do Félix Torres junto ao Santos Laguna, e agora esse transfer ban envolvendo a dívida do Corinthians que não pagou o Cuiabá pela contratação do Ranieri. Atraso no pagamento de uma das parcelas da Câmara Nacional de Resolução de Disputas da CBF, ou seja, dessa vez o transfer ban veio da CBF, não veio da FIFA, veio da CBF. O Corinthians já disse através de nota que deve pagar essa dívida, esta parcela, ainda hoje, ainda nesta segunda-feira, pedindo para
se livrar desta punição, né? Se o Corinthians pagar esta dívida, ele se livra da punição. O Corinthians diz o seguinte, ó, o Esporte Clube Corinthians Paulista informa que recebe com surpresa a celeridade da decisão da CNRD e esclarece que vai efetuar o pagamento ainda nesta segunda-feira para então solicitar o pedido de reconsideração da decisão. A verdade é que o Corinthians está uma verdadeira bagunça. O Corinthians contrata todo mundo e não paga absolutamente ninguém, né? Tem o transfer ban do Félix Torres, agora tem o transfer ban do Ranielli, vai ter também o transfer ban do Matias Rojas, provavelmente vai ter o transfer ban do Garro, do Maicon, se o Corinthians não acertar a vida com o Maicon, vai ter também o transfer ban do Maicon, enfim, a situação do Corinthians é muito complicada do ponto de vista financeiro. E corre um sério risco, né, um risco concreto de não conseguir contratar jogadores na próxima janela, no mês de janeiro, se o Corinthians não pagar aquilo que ele deve, né? E aí fica a pergunta, será que o Corinthians vai contratar o Maicon, volante que pertence ao Shakhtar Donetsk e que fez um golaço contra a equipe do Atlético Mineiro na vitória do Corinthians? O Dorival Júnior adora o Maicon. O Shakhtar definiu a pedida ao Corinthians para negociar o Maicon em definitivo. Segundo o Shakhtar Donetsk, não vai mais haver o negócio por empréstimo, né? O Corinthians já fez, se eu não me engano, 4 vezes o empréstimo do Maicon, né? Mas agora o Shakhtar Donetsk quer negociá-lo em definitivo. O Shakhtar Donetsk, o time da Ucrânia, quer aproximadamente 2 milhões de euros, o que seria 12 milhões e meio de reais na cotação atual. Eu repito que um novo empréstimo está descartado. E aí o Corinthians tem que ver se vai ter dinheiro para contratar ou não. O Maicon deu uma entrevista muito forte depois do jogo contra o Atlético Mineiro, dizendo que tem que ver como é que vai estar o clube, porque esse ano o clube foi muito turbulento, principalmente a questão política, que isso preocupa bastante, que influencia dentro de campo, que é uma coisa que incomoda, porque toda hora tem notícia do Corinthians. Então, o Maicon vai ter que também... resta saber se o Maicon vai querer renovar o contrato do Corinthians. Lembrando que o Corinthians deve 1 milhão de euros, mais de 6 milhões de reais ao Shakhtar Donetsk por causa do empréstimo, né? Por causa dos últimos empréstimos. 500 mil euros pelo empréstimo de 2023 e mais 500 mil euros pelo empréstimo de 2024. E não pagou. Quer dizer, é uma situação inacreditável do Corinthians, né? O Corinthians contrata e não paga. E aí como é que fica a situação? Aí realmente fica uma situação bastante complicada. Tamo junto, fiel. Se você curtiu, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não estar perdendo mais nenhum vídeo. Amanhã a gente traz mais notícias do Timão. Se tiver polêmica nova, a gente reage também. E vai, Corinthians!